O amanhecer traz consigo uma nova chance de recomeçar, e nada é mais precioso do que iniciar o dia buscando a presença do Senhor, colocando diante dele cada detalhe da nossa vida. O coração humano é carregado de anseios, preocupações e esperanças, mas a palavra nos ensina que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo encontram descanso, refúgio e segurança. O Salmo 91 não é apenas um cântico antigo, mas uma promessa viva que atravessa os séculos para alcançar todos os que confiam em Deus. É um convite a depositar toda a confiança no Senhor, sabendo que ao abrirmos os olhos para um novo dia, não estamos sozinhos. Quantas vezes a ansiedade tenta roubar a paz? Quantas vezes acordamos com o peso de problemas que parecem não ter fim? O medo do amanhã, a incerteza do futuro, as ameaças invisíveis que rondam a mente, tudo isso pode paralisar o coração. Mas há uma verdade poderosa. Aquele que confia em Deus caminha protegido por suas asas, guardado pelo seu amor, sustentado pela sua fidelidade. O salmista declara que nenhuma seta lançada contra nós terá êxito quando permanecemos abrigados no Senhor. E essa promessa não se limita a situações específicas, mas se estende a toda a jornada da vida. Orar pela manhã é como abrir a janela da alma para que a luz divina entre e dissipe as trevas interiores. Não se trata apenas de pedir proteção contra perigos visíveis, mas também contra aquilo que é invisível. As armadilhas do inimigo, as tentações silenciosas, as influências que procuram desviar o coração do caminho da fé. Oração é diálogo, é entrega, é rendição. Quando começamos o dia ajoelhando o coração diante de Deus, não importa se fisicamente estamos de pé, sentados ou de joelhos, pois a atitude interna é o que move o céu em nossa direção. O Salmo 91 fala sobre pragas, sobre setas, sobre terror noturno, sobre doenças e adversidades. Mas a mensagem central não é o medo do mal, e sim a certeza de que, em meio a qualquer circunstância, Deus estende a sua mão para livrar, proteger e sustentar. É como se o Senhor dissesse: filho, filha, não se assuste com o barulho do mundo, porque eu sou o seu abrigo. Ainda que 1000 caiam ao teu lado e 10.000 à tua direita, você não será atingido. Essas palavras não apenas confortam, mas fortalecem a fé de quem decide confiar. Por isso, ao começarmos este roteiro de oração, é fundamental que o coração esteja aberto, que a mente esteja receptiva e que o espírito esteja sensível. Não é uma prática mecânica, nem uma repetição vazia, mas um encontro real com o Deus vivo. O Senhor não deseja apenas ouvir listas de pedidos, Ele deseja comunhão, Ele anseia por filhos que se aproximam com sinceridade. A oração da manhã é a semente plantada no solo fértil do dia, capaz de gerar frutos de paz, direção e livramento ao longo das horas. Talvez quem ouve estas palavras esteja enfrentando momentos de dor, crises na família, lutas financeiras ou batalhas espirituais que parecem esmagadoras. É justamente nesses cenários que o Salmo 91 se torna ainda mais precioso. Ele não promete ausência de problemas, mas assegura a presença constante do Senhor no meio deles. A oração de livramento não é um amuleto, mas um ato de fé que reconhece a soberania de Deus. Quando entendemos isso, cada manhã se transforma em oportunidade de recomeçar, não com as forças próprias, mas com a força que vem do Espírito Santo. É essa força que nos capacita a seguir adiante, que renova a esperança, que fortalece o ânimo e que nos reveste com coragem diante dos desafios. O coração que ora é o coração que aprende a descansar, porque descobre que não está sozinho na caminhada. E neste momento, antes mesmo de elevarmos as palavras da oração principal, é importante preparar o coração, refletir sobre a fidelidade de Deus e lembrar que Ele nunca abandona os seus.
A fé não se apoia em sentimentos passageiros, mas em convicções firmes. Oração é o lugar onde o fraco encontra força, onde o abatido encontra ânimo, onde o perdido encontra direção. E é neste espírito que seguimos juntos, firmados na promessa: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Antes de continuarmos, quero te convidar a fazer parte de algo maior do que apenas assistir a um vídeo. Este é um espaço de oração, de comunhão e de apoio mútuo. Nos comentários abaixo, deixe o seu pedido de oração. Pode ser por você, por um familiar, por um amigo, ou até mesmo por situações que você guarda em silêncio no coração. Se não tiver um pedido específico, escreva apenas um amém. Essa palavra simples já é uma declaração de fé e nos une como família espiritual. Quando você compartilha o seu pedido, não está apenas escrevendo em uma tela, mas se juntando a uma corrente de intercessão que alcança o céu. Além disso, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Isso não é apenas um gesto técnico, mas uma forma de fortalecer essa comunidade e permitir que mais pessoas encontrem esperança através da oração. Cada curtida e cada inscrição ajudam a espalhar a mensagem de paz, proteção e fé. Você não está sozinho. Aqui, juntos, caminhamos como irmãos, apoiando uns aos outros em oração e fortalecendo nossa confiança em Deus. Seguir pela manhã com o coração voltado para Deus é como colocar uma armadura invisível antes de sair de casa. O dia pode trazer alegrias inesperadas, mas também pode apresentar obstáculos e desafios. Quando o coração desperta em oração, há um preparo silencioso acontecendo dentro da alma, como se o Senhor já fosse à frente, abrindo caminhos e retirando pedras que poderiam nos fazer tropeçar. O Salmo 91 fala de proteção contra laços, contra pestes e contra perigos ocultos. E essas imagens nos lembram que nem sempre conseguimos ver aquilo que nos ameaça. Há perigos que não se anunciam, há batalhas que não são visíveis aos olhos humanos, mas o Deus que tudo vê é fiel para guardar os seus. Cada novo amanhecer é uma chance de renovar a confiança. Não adianta viver apenas de experiências passadas de fé, porque o coração humano se desgasta com as pressões do presente. Precisamos aprender a cada manhã a entregar de novo nossas cargas ao Senhor. O que ontem parecia insuportável pode se tornar leve hoje, se escolhermos descansar na presença daquele que diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." O ato de começar o dia em oração é um exercício de humildade, pois reconhecemos que sem Deus, nossos planos podem ser frustrados. Mas com Ele, até os momentos difíceis são transformados em lições de vida. Talvez haja quem desperte nesta manhã com o coração pesado, sem vontade sequer de orar. A rotina da vida, os problemas acumulados, o silêncio de respostas que parecem nunca vir podem gerar esse peso. Mas é justamente nessa hora que a oração precisa se tornar insistente. Não porque Deus seja surdo ou distante, mas porque nosso coração precisa aprender a não se deixar endurecer. O salmista escreveu que o Senhor ouve o clamor do aflito, e essa verdade deve nos lembrar que não existe oração pequena ou insignificante. As lágrimas que escorrem sem palavras também são ouvidas. Os sussurros tímidos feitos no silêncio da madrugada também chegam ao trono de Deus. A oração não precisa ser bonita aos ouvidos humanos, ela precisa ser sincera. O Salmo 91 nos apresenta a imagem do Senhor como um abrigo seguro. Refugiar-se em Deus não significa ausência de luta, mas significa certeza de companhia. É como uma criança que, diante de uma tempestade, corre para os braços do pai, não porque a chuva vá parar imediatamente, mas porque nos braços do pai existe acolhimento e segurança. Essa é a essência da oração matinal. Não apenas pedir bênçãos, mas descansar no amor de um Deus que nunca abandona.
Quando entendemos isso, a oração deixa de ser apenas uma rotina religiosa e passa a ser um encontro de alma com o Criador. O mundo moderno é rápido, barulhento e cheio de distrações. Muitas vezes, o coração é sufocado pela pressa e a oração se perde no meio de tantas atividades. Mas a palavra insiste: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso significa que o primeiro gesto do dia precisa ser colocar o Senhor em primeiro lugar. Não há esforço mais recompensador do que separar alguns minutos para alinhar a vida ao coração de Deus. É como ajustar a bússola antes de iniciar a caminhada. Sem esse ajuste, corremos o risco de nos perder. Neste momento, ao refletirmos no poder do Salmo 91, é importante compreender que a promessa não é para aqueles que apenas repetem palavras, mas para aqueles que decidem habitar na presença de Deus. Habitar é mais do que visitar. Habitar é permanecer, é escolher todos os dias estar perto, mesmo quando os sentimentos não colaboram, mesmo quando o corpo está cansado. É nessa decisão diária de permanecer que as asas do Altíssimo se tornam sombra e proteção sobre nós. Por isso, antes de entrarmos na oração principal, convido você a imaginar o seu dia sendo entregue ao Senhor. Imagine cada tarefa, cada encontro, cada passo sendo colocado sob a cobertura divina. Pense nos desafios que virão e entregue-os já agora em oração. A confiança verdadeira nasce desse gesto de antecipação, porque reconhecemos que não temos controle sobre o futuro, mas sabemos que aquele que guarda Israel não dorme. Deus está presente neste exato momento, não apenas ouvindo palavras, mas sondando o coração. Ele vê o que ninguém vê, conhece dores escondidas, entende os medos mais profundos e continua estendendo a mão para oferecer refúgio. O convite é claro: habite no esconderijo do Altíssimo. Não apenas visite, não apenas se aproxime de vez em quando, mas escolha permanecer. É assim que se encontra descanso, é assim que se experimenta paz em meio ao caos. É assim que se inicia um dia debaixo da promessa do Salmo 91. Quando olhamos para o Salmo 91, percebemos que ele não é apenas uma promessa de livramento externo, mas também um chamado para que o coração viva em constante confiança. A proteção de Deus não se limita ao que está ao redor, mas alcança também o que está dentro de nós. Muitos vivem o dia cercados de muros, fechaduras, portas reforçadas, câmeras de vigilância e ainda assim carregam dentro de si a insegurança e o medo. A palavra, porém, nos mostra que o verdadeiro refúgio não é físico, mas espiritual. É no coração rendido ao Senhor que se encontra a paz que o mundo não pode oferecer. Esse é o grande segredo da oração matinal: entregar-se inteiramente, reconhecendo que a vida não pode ser conduzida apenas pela lógica humana. O trabalho, os compromissos, as contas, as preocupações, tudo isso pode ser motivo de desgaste e ansiedade. No entanto, quando decidimos começar o dia orando, estamos dizendo a Deus: Senhor, não quero caminhar sozinho, preciso que o Senhor vá à frente. Essa atitude abre espaço para que o Espírito Santo direcione cada passo. Muitas vezes, buscamos soluções em nossas próprias forças e nos cansamos sem encontrar saída. Mas quando dobramos o coração em oração, descobrimos que o socorro vem de cima, que a sabedoria divina ilumina decisões e que a esperança renasce mesmo em cenários difíceis. O Salmo 91 fala de perigos durante a noite e durante o dia, lembrando-nos de que as ameaças podem surgir em qualquer momento. Isso não deve gerar temor, mas sim confiança no cuidado constante de Deus. Ele não tira férias, não dorme, não se distrai. O mesmo Deus que guarda enquanto dormimos é o que permanece vigilante quando abrimos os olhos pela manhã. Essa certeza alimenta a alma com coragem. Não importa se a batalha é espiritual, emocional ou física,
A promessa é de que o Senhor é abrigo seguro. Há pessoas que acordam já cansadas porque carregam em si feridas antigas, lembranças que ainda doem, palavras que marcaram negativamente. E é por isso que a oração não deve ser apenas um pedido de proteção externa, mas também um clamor por cura interior. O inimigo sabe que, se o coração permanecer ferido, enfraquecido e desanimado, será mais fácil roubar a fé. Por isso, a oração da manhã deve pedir não apenas por proteção contra acidentes ou males visíveis, mas também pela restauração da alma, para que o coração seja renovado em esperança. O Salmo nos convida a lembrar que, ao confiar em Deus, podemos enfrentar a vida com leveza. Isso não significa ignorar as responsabilidades ou negar as dificuldades, mas aprender a lidar com elas de forma diferente. Quem crê, descansa. Quem ora, encontra forças. Quem entrega a Deus, aprende a confiar que o controle não está em suas mãos. Essa entrega é um processo diário, porque todos os dias somos tentados a retomar o peso que colocamos aos pés do Senhor. Por isso, a oração precisa ser constante. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais fácil se torna permanecer confiando. A figura do Altíssimo como refúgio também nos lembra de que não estamos desamparados diante dos ataques espirituais. O apóstolo Paulo fala sobre a necessidade de vestir a armadura de Deus, porque a luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais que tentam nos enfraquecer. Quando oramos pela manhã, estamos pedindo que o Senhor nos vista com essa armadura, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e os calçados do Evangelho da paz. Esse revestimento é invisível, mas poderoso, e nos prepara para enfrentar o dia com segurança. Além disso, a oração da manhã deve nos lembrar de agradecer. Muitas vezes, nos aproximamos de Deus apenas para pedir, mas nos esquecemos de reconhecer as bênçãos já recebidas. O simples fato de acordar, de respirar, de ter mais uma chance de viver, já é motivo de gratidão. O coração agradecido atrai a presença de Deus de forma especial. Quando dizemos, "Obrigado, Senhor", mesmo em meio a lutas, demonstramos fé e confiança de que Ele continua no controle. Por fim, ao refletir sobre o Salmo 91, precisamos compreender que a promessa de livramento se cumpre não apenas em momentos extraordinários, mas também nas situações mais comuns da vida. Deus nos guarda quando atravessamos ruas movimentadas, quando entramos em nossos trabalhos, quando cuidamos da família, quando tomamos decisões que parecem pequenas, mas que podem impactar o futuro. A mão de Deus está presente em cada detalhe. Oração é reconhecer essa presença e se abrir para recebê-la. E assim, ao nos aprofundarmos nesse salmo tão conhecido e tão poderoso, o coração vai sendo moldado a permanecer firme na fé. Não apenas como quem recita palavras, mas como quem confia de verdade. O Senhor não é distante, Ele é socorro bem presente. A oração matinal nos lembra dessa verdade e nos prepara para viver o dia sob a sombra das suas asas, com coragem, gratidão e fé renovada. O coração que aprende a descansar na presença de Deus logo percebe que o dia ganha um novo sentido. Não se trata apenas de enfrentar desafios com coragem, mas de viver cada momento com a consciência de que o Senhor está ao nosso lado. O Salmo 91 fala sobre ser guardado debaixo das asas do Altíssimo, e essa imagem transmite um cuidado íntimo e carinhoso. Assim como uma ave cobre seus filhotes com as asas, protegendo-os do frio, da chuva e dos predadores, Deus também nos cobre com a sua fidelidade. É uma metáfora de proximidade, de ternura, de refúgio. Ao orarmos pela manhã, estamos pedindo exatamente isso, que a presença de Deus nos envolva de tal maneira que nenhum mal consiga penetrar no abrigo da fé. Muitos caminham pela vida como se estivessem sozinhos, enfrentando cada obstáculo apenas com suas próprias forças.
Mas a fé nos ensina a enxergar que há uma realidade invisível muito maior do que os olhos podem contemplar. Enquanto o mundo olha apenas para o visível, os filhos de Deus aprendem a olhar para o invisível, porque é ali que está a verdadeira segurança. Oração é abrir os olhos espirituais e reconhecer que os céus se movem quando o coração clama. Não é exagero afirmar que cada oração sincera coloca em movimento o cuidado divino, pois o Senhor prometeu enviar os seus anjos para guardar em todos os caminhos. Essa promessa nos dá segurança em situações inesperadas. Quantas vezes já ouvimos histórias de pessoas que foram poupadas de acidentes, de decisões erradas ou de quedas perigosas sem sequer compreenderem como aquilo aconteceu? A mão de Deus é invisível, mas real. Os anjos do Senhor não são figuras simbólicas, são mensageiros enviados para proteger os que confiam em Deus. É por isso que o Salmo 91 diz que eles nos sustentarão para que não tropecemos em pedra alguma. Essa não é apenas uma promessa poética, mas uma verdade espiritual que precisa ser lembrada todas as manhãs. Ao mesmo tempo, precisamos compreender que viver sob a proteção do Altíssimo não significa ausência de batalhas. Pelo contrário, a vida cristã é marcada por lutas, mas também pela certeza da vitória. O Salmo fala sobre pisar leões e serpentes, e isso aponta para a realidade espiritual de enfrentarmos forças que desejam nos enfraquecer. O leão simboliza o inimigo que ruge, tentando nos assustar, enquanto a serpente lembra o engano e a astúcia. Orar pela manhã é pedir discernimento para não cair nas ciladas. É pedir coragem para não se intimidar diante do rugido. É pedir sabedoria para identificar e vencer o engano. A oração também nos lembra que a vida não é feita apenas de batalhas externas, mas de guerras internas. Quantas vezes lutamos contra nossos próprios pensamentos, nossas dúvidas, nossas tentações? Oração é o momento em que entregamos essas batalhas ao Senhor, reconhecendo que sem Ele somos fracos, mas com Ele somos mais que vencedores. O apóstolo Paulo escreveu que quando somos fracos, então somos fortes, porque a graça de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Cada manhã é uma oportunidade de nos revestirmos dessa graça, pedindo ao Senhor que nos fortaleça para que possamos resistir ao mal e permanecer firmes na fé. Além de proteção e livramento, a oração da manhã também é um convite à confiança no amor de Deus. O Salmo 91 termina com a promessa de que o Senhor responde quando clamamos, de que Ele está conosco na angústia, de que Ele nos livra e nos honra. Essa promessa não é limitada a uma época ou a uma geração. Ela se renova a cada amanhecer. Quando dobramos o coração diante do Senhor, podemos descansar na certeza de que Ele se importa com cada detalhe. O amor de Deus não é distante, é próximo, é pessoal, é profundo. Ele não apenas guarda, mas também honra aqueles que o buscam com sinceridade. E talvez aqui esteja um dos pontos mais preciosos da oração matinal: a intimidade com Deus. Não se trata apenas de repetir versículos ou pedir proteção, mas de cultivar relacionamento. O Senhor deseja ouvir nossa voz, deseja que abramos o coração, deseja que falemos com Ele como filhos que confiam no Pai. Orar é mais do que falar, é também ouvir. Muitas vezes, o Espírito Santo sussurra respostas, consolações e direções no silêncio da oração. É por isso que não devemos ter pressa quando falamos com Deus. Assim como não apressamos uma conversa importante com alguém amado, também precisamos aprender a dedicar tempo à presença do Senhor. Ao preparar o coração dessa forma, vamos nos aproximando do momento de intercessão mais profundo. A oração principal que se eleva ao céu precisa nascer de um coração já consciente de que Deus é refúgio, de que a fé é mais forte do que o medo, de que a proteção é real e de que a presença divina é o bem mais precioso.
Oração não é ritual, é entrega. Quando nos entregamos de verdade, a vida começa a ser transformada dia após dia e até mesmo aquilo que parecia impossível passa a ser encarado com confiança, porque sabemos que habitamos à sombra do Onipotente. Senhor amado, ao nascer deste novo dia, eu coloco diante de Ti todo o meu coração. Eu me aproximo não com palavras bonitas ou discursos preparados, mas com sinceridade, pois Tu és o Deus que sonda os pensamentos mais profundos e conhece as intenções que nem eu mesmo consigo explicar. Pai, eu me prostro em espírito para reconhecer que dependo totalmente de Ti. Nada do que eu fizer hoje terá valor verdadeiro se não estiver debaixo da Tua direção. Por isso, nesta manhã, eu Te busco com fome e sede da Tua presença, pedindo que o Teu Espírito Santo me guie em cada passo. Senhor, o Salmo 91 declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Hoje eu escolho habitar em Ti. Não quero ser um visitante ocasional na Tua presença, mas alguém que permanece, que decide todos os dias confiar e depender do Teu amor. Toma a minha mente, Senhor, e guarda-a de pensamentos de derrota, de medo e de confusão. Livra-me das distrações que roubam minha atenção de Ti. Ajuda-me a pensar no que é puro, no que é justo, no que é verdadeiro, para que minhas atitudes reflitam a Tua verdade. Coloco também diante de Ti a minha casa. Senhor, cobre a minha família com o Teu sangue poderoso. Protege cada um dos que eu amo de todo mal escondido, de toda seta lançada, de toda enfermidade e de todo acidente. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Sustenta-nos debaixo das Tuas asas e não permitas que o inimigo encontre brechas para tocar em nós. Eu Te peço, Pai, que os Teus anjos acampem ao redor do nosso lar e tragam paz, harmonia e alegria. Que cada ambiente seja cheio da Tua presença e que as conversas dentro de casa sejam marcadas por amor e respeito. Senhor, diante deste novo dia, eu sei que enfrentarei desafios. Por isso, peço força para resistir às tentações, sabedoria para lidar com as situações inesperadas e discernimento para perceber os enganos do inimigo, que eu não seja enganado pelas mentiras que tentam se disfarçar de verdade. Espírito Santo, guia os meus passos, que eu fale apenas o que edifica, que eu ouça com paciência e que minhas atitudes sejam testemunho vivo do Teu cuidado. Quando a ansiedade tentar me dominar, lembra-me da Tua promessa. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pai, eu também oro pelos que estão ao meu redor. Pessoas que talvez eu nem conheça, mas que cruzarão meu caminho neste dia. Usa-me como instrumento de paz, de conforto e de esperança. Que a minha vida seja reflexo da Tua bondade. Se eu encontrar alguém aflito, dá-me palavras de ânimo. Se eu encontrar alguém em dúvida, dá-me sabedoria para apontar o caminho. Se eu encontrar alguém em dor, dá-me compaixão para ouvir e interceder. Não quero viver apenas para mim, mas quero ser canal do Teu amor. Senhor, eu também Te entrego minhas preocupações pessoais. Tu conheces cada necessidade financeira, cada enfermidade que tento suportar, cada relacionamento que precisa ser restaurado. Tu sabes das lutas que travo em silêncio, dos medos que carrego e das feridas que ainda doem. Eu coloco tudo aos Teus pés, porque sei que nada é impossível para Ti. Onde a minha força acaba, a Tua começa. Onde os meus olhos não enxergam solução, o Teu olhar enxerga caminhos abertos. Onde eu penso que não há mais esperança, Tu acendes uma chama de fé. Senhor, dá-me um coração grato, que eu não me esqueça de agradecer pelo ar que respiro, pelo alimento que recebo, pela oportunidade de viver mais um dia. Obrigado porque, mesmo quando eu não percebo, o Senhor tem me guardado, tem me sustentado e tem me cercado de misericórdias. Obrigado porque a Tua fidelidade não falha e o Teu amor não se esgota.
Ensina-me a reconhecer os teus pequenos milagres todos os dias, para que eu viva com alegria e confiança. Pai, eu te peço ainda que o teu Espírito Santo encha meu interior até transbordar. Que a tua unção me fortaleça contra as obras da carne, contra os desejos que me afastam de ti e contra as escolhas que poderiam trazer destruição. Ajuda-me a andar em santidade, a viver em obediência e a buscar sempre a tua vontade. Quero andar pelo Espírito e não pelos impulsos da minha natureza humana. Quero ouvir a tua voz mais do que qualquer outra e obedecer ainda que me custe renúncia. E por fim, Senhor, eu declaro que a minha confiança está em ti. Não temo o dia que começa, porque sei que o Senhor vai à frente, ao meu lado e atrás de mim. Eu descanso na promessa de que o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Coloco esta oração diante do teu trono e, em nome de Jesus, peço que cada palavra seja selada no céu. Amém. A oração que acabamos de elevar é mais do que palavras dirigidas a Deus. É um ato de fé, de confiança e de entrega total. Quando começamos o dia com o coração voltado para o Senhor, algo dentro de nós muda. O peso que parecia insuportável se torna mais leve, o medo que insistia em dominar perde sua força, e a ansiedade que ameaçava roubar a paz cede lugar à confiança. Isso acontece porque a presença de Deus não é apenas um consolo, mas uma força transformadora que renova a mente e fortalece a alma. O Salmo 91 continua sendo o alicerce desta mensagem. Ele nos recorda que, ainda que existam perigos, doenças, ameaças e lutas, nada é maior do que a fidelidade de Deus. Essa promessa não significa que não enfrentaremos problemas, mas assegura que jamais estaremos sozinhos. É o cuidado do Pai que nos acompanha, é a sua mão que nos sustenta, é a sua voz que nos guia no meio das incertezas. O coração que se apega a essa promessa pode atravessar o dia com segurança, não porque tudo estará perfeito, mas porque está firmado na rocha inabalável que é o Senhor. Há pessoas que buscam fórmulas rápidas para a vida espiritual, mas a verdade é que não há segredo escondido além da intimidade com Deus. A oração diária, a leitura da palavra e a confiança constante são os pilares que sustentam a vida de fé. E é justamente essa prática simples, repetida todos os dias, que gera profundidade espiritual. Assim como uma planta precisa ser regada constantemente para permanecer viva, o coração precisa ser regado com a presença de Deus para não se ressecar. Cada manhã é uma oportunidade de renovar essa conexão, de fortalecer as raízes e de crescer mais firme na fé. O Salmo 91 também nos lembra de que Deus honra os que o buscam. Ele promete responder, estar presente na angústia, dar livramento e até acrescentar dias de vida. Essas promessas não são apenas palavras escritas em um livro antigo. Elas são verdades vivas que se cumprem em cada geração. Ao confiar nelas, vivemos com esperança renovada. Mesmo quando os dias são difíceis, podemos descansar sabendo que o Senhor continua fiel. Por isso, não limite sua oração apenas a este momento. Permita que ela se estenda ao longo do dia. Fale com Deus no silêncio do coração, no meio das tarefas, nos intervalos de trabalho, no trânsito, em casa. Ele não está distante, está perto, pronto para ouvir em qualquer momento. O relacionamento com o Pai é contínuo. E quanto mais nos aproximamos, mais aprendemos a reconhecer sua voz e sua direção. A oração que fazemos hoje pela manhã não termina aqui. Ela é o início de uma caminhada de fé que deve ser alimentada todos os dias. Não importa quão grande seja a luta, quão intensa seja a dor ou quão escura pareça a noite, a promessa permanece. Deus é refúgio, fortaleza e socorro bem presente. Essa verdade deve ser o combustível que impulsiona a alma a caminhar com confiança.
E ao final desta reflexão, quero lembrar que você não está sozinho nesta jornada. Há uma comunidade de fé que se une em oração, intercedendo uns pelos outros, fortalecendo-se mutuamente. O que nos une não são apenas palavras ditas em conjunto, mas a presença do mesmo Espírito que habita em cada coração que crê. É essa unidade espiritual que nos sustenta como irmãos e irmãs, caminhando lado a lado rumo à eternidade. Permita que a paz do Senhor seja a marca do seu dia. Permita que a confiança substitua o medo. Permita que a esperança ocupe o lugar da ansiedade. E, sobretudo, permita que o Espírito Santo conduza cada decisão, cada pensamento e cada ação. Assim, você viverá não apenas mais um dia, mas um dia marcado pela presença do Deus Altíssimo, aquele que guarda, protege e sustenta os que confiam nele. Quero terminar este momento de oração e reflexão agradecendo de coração por você estar aqui. Saiba que sua presença não é apenas mais um número, mas parte essencial desta família de fé que cresce e se fortalece todos os dias. Eu quero te pedir algo simples e especial. Escreva nos comentários o seu pedido de oração. Pode ser por você, por alguém que ama, por sua família ou por situações que estão pesando em sua vida. Se não tiver um pedido específico, deixe apenas um amém. Esse gesto é uma declaração de fé e nos conecta em uma corrente poderosa de intercessão. Também quero pedir que você curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa sentir o conforto da presença de Deus. Esses pequenos gestos são grandes sementes, porque fazem com que mais pessoas recebam mensagens de esperança e fortalecimento espiritual. Juntos, estamos formando uma comunidade que se apoia, que ora e que caminha unida. Lembrando sempre que a fé nos liga e nos fortalece. Você é importante e eu oro para que cada bênção do Senhor alcance sua vida de maneira abundante. Receba meu carinho e minha gratidão. E lembre-se, aqui você nunca está sozinho, porque juntos somos uma família de oração.